Anos 40. Um jovem rapaz que acabava de dar baixa no serviço militar passa pelo prédio da Rádio Tupi e pensa assim: chegou a minha hora, vou trabalhar no rádio. E surgia ali um dos maiores fenômenos do velho rádio, que depois migrou também para a televisão. Falamos de Orlando Drummond, um homem de muitas vozes. Eu costumo dizer Orlando Drummond, o mágico da voz. Vamos falar sobre ele nos próximos 60 minutos, aqui no Carioca da Gema. E eu hoje estou com o meu querido amigo Hugo Andrade, que vai ser o meu partner nestas informações que nós passaremos para você. Olá, Hugo, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Como vai? Prazer estar aqui com Beleza? você. E dessa vez, eh, tomando aqui o lugar um pouco do de Noel, obviamente sem ter nenhuma pretensão de substituir o de Noel, porque eu acho que tem pessoas que são realmente insubstituíveis, mas nesse momento aqui de necessidade, o de Noel está curtindo um pouco as férias dele, está viajando lá, visitando a filha, e eu vou tentar aqui tocar junto com você, que é um trabalho extremamente difícil, né, acompanhar você no que você domina, que é a história do rádio, mas eu vou tentar aqui adicionar algumas coisas, assim, que forem possíveis, tá ok? Então, a Você palavra hoje, está com você e obrigado. você que manda. Hugo, você hoje está dando uma de Orlando Drummond, que primeiro trabalhou fora das câmeras e depois foi trabalhar diante das câmeras. O Orlando Drummond foi um dos maiores radialistas que eu conheci. Ele começou em rádio como contra-regra. Contra-regra, lembrando aos nossos queridos amigos, é aquela figura do rádio que faz e fazia os ruídos nas novelas. Batia a porta, fechava a porta, passos, água caindo, vento. Então, ele fazia os ruídos que sublinhavam e completavam a ação nas radionovelas. Orlando Drummond depois passou a ser ator, descoberto pelo Paulo Gracindo. Nós vamos contar direitinho essa, essa história, é, porque ele foi um fenômeno do rádio e depois migrou pela televisão e não apenas na televisão, mas na dublagem de desenhos animados, na dublagem de filmes. E eu vou mostrar para vocês, com a ajuda do Hugo, alguns desses elementos. Mas nós estamos falando dele que deu baixa no Exército, ainda no início dos anos 40, e ele que sempre gostou de trabalhar em rádio. E ele foi até o centro da cidade e passou na porta do prédio da Rádio Tupi, que ficava na Avenida Venezuela 43. E ele pensou lá com os seus botões: é aqui que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar no rádio. E foi lá, sem conhecer ninguém, se apresentou e ele pensou: bom, o que, que eu posso fazer? Ele era um cara muito inteligente e rapidamente absorveu a mecânica do velho rádio. Para E nossa felicidade, colocaram né, ele Roberto? em Para nossa felicidade, né, graças para a Deus nossa ele teve esse felicidade. esse insight e decidiu trabalhar com a voz dele, que realmente é aquilo que ele tinha de melhor, mesmo para quem não conhecesse o Orlando, né. Agora, curiosamente, Hugo, ele entrou para o rádio não utilizando a sua voz.
mas utilizando a sua versatilidade, o seu espírito sagaz, e ele via alguns profissionais no rádio fazerem aqueles ruídos nas novelas. E ele, então, foi por ali que ele começou. Ele começou como contra-regra. A Rádio Tupi tinha várias novelas no ar, como tinha a Rádio Nacional, mas a Tupi tinha também, não com tanta intensidade como a Rádio Nacional. Mas nos anos 40, a rádio novela estava começando e tinha programas de rádio teatro na Rádio Tupi. É bom que se diga que a Rádio Tupi foi uma das pioneiras no rádio teatro. Eu Ô, já falei Roberto, aqui em contextualizando aqui, no caso seria para o pessoal entender que o contra-regra daquela época, que era a função do Orlando, seria o nosso sonoplasta de hoje? um pouquinho diferente. O sono, chamam de, na verdade, naquela época, chamavam de sonoplasta o homem que botava as músicas e alguns ruídos gravados em disco. Perfeito. Mas o contra-regra era aquele profissional que produzia os ruídos na hora. Por exemplo, tem que dar um tiro de revólver. Era ele que dava o tiro. Tem que abrir e fechar uma porta. Passos. Tem que fazer ruídos de tropel de cavalos, galopes. Ele O produzia. som de tempestade, né? Som de chuva de tempestade, que é um Tempestade, clássico, né? raios, Que foi água. uma coisa reproduzida em muitos lugares, que a gente usava, acho que um papel gelatinoso, né? E a gente imitava esse som em casa, as crianças faziam e tal. Exato. Ruído de incêndio, de chamas no mato, papel celofane. Um dia nós vamos fazer, vou combinar com vocês, nós vamos fazer um programa especial somente com a produção de ruídos, para que vocês vejam o trabalho importante desse sonoplasta, que a gente chamava também de contra-regra no rádio. Maravilha. Nós vamos fazer isso depois. Um dia nós vamos combinar e vamos fazer. Mas Maravilha. o, Até pro pessoal saber, desculpa, Roberto, te cortar aqui, até pro pessoal saber como é que alguns ruídos eram feitos, né? Por exemplo, o som de chuva parece que era feito com areia dentro de um pote, né? Alguma coisa assim, né? eu tenho aqui, eles chamavam de pau de chuva. É um tubo de areia, um tubo de madeira com areia dentro, e você vai virando ele e dá um som exatamente de chuva caindo. Bom, mas isso aí é Outra outro história. programa. É outra Mas, história mesmo. curiosamente, o Orlando Drummond era um cara muito alegre, era um cara espetacular. Ele era muito alegre, ele era um excelente colega e ele tinha mania de imitar os colegas. Ele imitava locutores, ele imitava radioatores e mais ainda, Hugo, ele imitava vozes de animais. Então, quando tinha uma novela, precisava de um galo cantando, na vez de botar o disco do galo cantando, chamava o Orlando, escalava o Orlando Drummond e ele fazia o galo cantando, ele fazia o gato miando, ele fazia o cachorro latindo, ele fazia passarinhos. Então, ele fazia boi perfeitamente, mugindo. né? Incrível isso. Ele fazia Ele, perfeitamente. ele fazia boi mugindo, ele fazia bode, ele fazia cabra, ele fazia leão, tigre, qualquer bicho que você imagine, ele fazia. E ele, então, por causa disso, ele estava o tempo todo na rádio, porque tinha sempre uma novela, uma cena de rádio teatro que precisava de alguma voz de animal, então ela estava lá, o Orlando Drummond. O rádio sempre se beneficiou muito desse tipo de profissional.
tipo Orlando Drummond, tipo José de Vasconcelos, e depois, muito depois, começou o Chico Anísio, que também fazia isso. O Chico Anísio surgiu apenas nos anos 50, mas o Orlando Drummond veio lá dos anos 40. Isso, E o José de exatamente. Vasconcelos, também um outro grande imitador, surgiu também nos anos 40, no final dos anos 40. Aí aconteceu o seguinte, aconteceu que, sabe, Hugo, eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita em anjos? Eu acredito. Definitivamente. Para você, o que é um anjo na vida de uma pessoa? Eu acho que um anjo é um protetor, né, ou um guia, talvez. Ele pode se comportar tanto quanto um protetor, quanto um guia, talvez. Exato. O anjo é um cara que entra na vida de uma pessoa como protetor e como guia e é capaz de mudar o destino dessa pessoa. Eu tive anjos na minha vida, de garoto, de adolescente e até de adulto. Um amigo, seu pai, a sua mãe, um parente próximo, um padrinho, uma madrinha, que chega para você e muda o seu destino. E o Orlando Drummond teve um anjo que mudou a sua vida. Sabe quem foi esse anjo? Foi o Paulo Gracindo, Paulo Gracindo. o famoso Paulo Gracindo, o extraordinário ator Paulo Gracindo, descobriu que o Orlando Drummond tinha um grande potencial. E o Paulo Gracindo dirigia o rádio teatro da Rádio Tupi. E o Paulo Gracindo observou, por aquelas imitações, por, por aquelas brincadeiras que o Orlando Drummond fazia pelos corredores da rádio, o Paulo Gracindo chamou o Orlando Drummond num canto e falou: escuta aqui, você tem uma boa voz, você tem um dom que poucas pessoas têm, que é o dom de imitar, de produzir vozes, de imitar outras pessoas, de imitar outros atores. Então você vai deixar de ser contra a regra e você vai ser radioator. E o Orlando Drummond topou na hora. Então, o Paulo Gracindo foi um anjo na vida do Orlando Drummond. E mais, vou contar uma outra Exatamente. coisa para vocês. Tinha na Rádio Tupi um garoto, um rapazinho, devia ter seus 17, 18 anos, que chamava Geraldo José. O Geraldo José foi um dos maiores sonoplastas que eu conheci. O de Noel conhece bem o Geraldo José. O Geraldo José, a gente depois vai falar nele, uma outra oportunidade. O Geraldo José era servia cafezinho. A gente tá falando do locutor esportivo? Não, não, não é o Geraldo José de Almeida, De não. Almeida não, É né? o Geraldo José, um homem que fazia contra-regra e fazia também. Depois ele foi descoberto pelo Paulo Gracindo. Hum. O Paulo Gracindo chegou e falou assim: Geraldo José, você vai ser contra-regra, vai produzir ruídos nas novelas. E o Orlando Drummond vai ser ator. O Paulo Gracindo chamou o Orlando Drummond e disse assim: olha, ensina para esse menino aqui, para esse Geraldo José, como é que você faz esses ruídos. O Geraldo José vai tomar seu lugar, ele vai ser contra a regra, e você deixa de ser contra a regra, e você vai ser ator e imitador e produzir também vozes de animais. Porque Então, para tomar ali o lugar de contra-regra do Orlando Drummond, deveria pelo menos ser alguém que conseguisse chegar perto do talento que ele tinha como contra-regra, né. exatamente, e essa pessoa
foi o Geraldo José. O Geraldo José, então, deixou de servir cafezinho e foi ser contra a regra. E o Orlando Drummond deixou de ser contra a regra e passou a ser radioator. E ele começou a trabalhar em programas humorísticos, a fazer primeiras pontas. Eu tenho aqui um trechinho de um programa em que o Orlando Drummond faz o papel de papel numa piada, um sujeito que vai tentar o suicídio. Vamos botar aqui esse áudio do Orlando Drummond trabalhando num programa humorístico, fazendo uma ponta para que vocês tenham aí uma ideia. Papai, vem depressa, papai. Tem um homem querendo se suicidar aqui no portão. Ah, não admito. No nosso portão, eu não admito. Vamos tirar esse homem daí depressa. É esse que está dependurado aqui, papai. Olha só que coisa horrível, papai. O que é que o senhor está fazendo aí de pendurado no meu portão? Eu não admito. Eu quero me suicidar. Mas como com essa corda amarrada na barriga? Assim é melhor. Primeiro eu botei a corda amarrada no pescoço, mas perdi a respiração. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí o Maxi Nunes, que trabalhava na Rádio Tupi, ele começou a criar papéis para o Orlando Drummond. E ele começou a fazer papéis. E tinha até um personagem que ele fazia, e depois, num programa da Rádio Tupi chamado Boate do Alibaba, veio do rádio. E o Orlando Drummond fazia o papel de um mordomo na Boate do Alibaba. Quando a Boate do Alibaba saiu do rádio e foi para a televisão, o Orlando Drummond levou esse personagem criado pelo Maxi Nunes para a televisão, também num programa homônimo que veio do rádio. E depois, quando o Chico Anísio, que na verdade, quando começou, se chamava Francisco Anísio, o Francisco Anísio... Começou como Chico, né? Exatamente. Ele começou como Francisco Anísio, no rádio. Depois, na televisão, ele deixou de ser Francisco Anísio e passou a ser Chico Anísio. O Francisco Anísio criou a escolinha do professor Raimundo no rádio. E o Orlando Drummond começou na escolinha do professor Raimundo no rádio. Depois, muito depois, é que foi para a televisão. Isso é uma coisa que acho que a grande maioria das pessoas não sabem disso, né? Porque a gente realmente a gente não fazia ideia de que a escolinha tinha começado no rádio. A escolinha do professor Raimundo começou no rádio com o Chico Anísio, o Foi na Rádio Nacional ou foi na Rádio Tupi? Começou na Rádio Tupi, depois foi para a Rádio Mayrink Veiga, nos anos 50. Nos anos 50 foi para a Rádio Mayrink Veiga. E tinha na Rádio Mayrink Veiga vários alunos. Tinha o Walter Dávila, tinha a Emma Dávila, tinha o Orlando Drummond, tinha o Zé Trindade, e tinha um cara também, que era o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, fazia também um papel de um mineiro, de um matuto, e que depois também foi para a televisão. É bem verdade que a gente diga, abra um parênteses para dizer, que os grandes programas humorísticos do rádio, especialmente surgidos nos anos 50 na Rádio Mayrink Veiga, migraram depois para a televisão e mantiveram aí o Maxi Nunes, o Francisco Anísio, que depois
virou Chico Anísio, e o próprio edifício Balança, mas não cai, do Maxim Nunes, que surgiu na Rádio Nacional e que depois foi para a rádio, para a televisão, o Primo Pobre, o Primo Rico, o Brandão Filho, o Paulo Gracindo, que fizeram enorme sucesso na televisão. Mas voltando aqui ao nosso Orlando Drummond, queria dizer que na Rádio Tupi, em 1949, houve um grande incêndio. A Rádio Tupi, aquele prédio, depois você vai mostrar aí a foto do prédio, ficava ali na Avenida Venezuela 43, onde inclusive eu também trabalhei. Ficava a Rádio Tupi e a Rádio Tamoio. E esse prédio, em março de 1949, sofreu um incêndio muito grande e o prédio foi totalmente destruído. A Rádio Tupi e a Rádio Tamoio, que funcionavam nesse prédio da Avenida Venezuela 43, foram os estúdios, o auditório, foi tudo destruído. E o Orlando Drummond tinha um armário onde ele guardava, que a gente trabalha, tem às vezes um armário de aço, né, onde guarda os seus pertences, as suas coisas. E o Orlando Drummond me contou uma entrevista que ele nos concedeu na casa dele. Você, inclusive, estava presente. Você gravou em fazendo a gravação. Essa gravação, que era o nosso operador de câmera. Nesse incêndio, o Orlando perdeu bens preciosos, como suas medalhas, porque o Orlando era esportista. Ele foi remador, foi campeão, se não me engano, pelo Flamengo, e foi também lutador de boxe. E ele ganhou várias medalhas como boxer e como remador. E, infelizmente, para a tristeza dele, ele perdeu as suas medalhas, as suas faixas nesse incêndio. Aliás, eu queria dizer também, esse incêndio, quem perdeu também um saxofone famoso foi o Pixinguinha. O Pixinguinha também atuava na Rádio Tupi. A flauta do Benedito Lacerda, esses músicos guardavam seus instrumentos na Rádio Tupi, nos seus armários na Rádio Tupi, e eles perderam nesse incêndio. Esse incêndio foi uma coisa muito triste. Depois a gente um dia também vai fazer, merece um programa especial sobre essa tragédia que foi a destruição dos arquivos da Rádio Tupi. O Orlando Drummond, uma vez, a Tupi lançou um noticiário, o noticiário tinha um galo. O galo cantava e o locutor dizia assim: quando o galo canta, a Tupi informa. Então o maestro carioca que tinha uma orquestra na Rádio Tupi, gravou uma bonita fanfarra, e essa fanfarra entrava, o galo cantava, entrava uma fanfarra e o locutor falava: quando o galo canta, o cacique, a Tupi informa. O arranjo do maestro carioca. E esse galo, quem fez o galo foi o Orlando Drummond. E o curioso é que, uma vez, eles queriam gravar o galo para botar no prefixo do noticiário. Então chamaram Orlando Drummond. Mas cometeram uma injustiça. Puseram vários galos no estúdio para ver se os galos cantavam. Chamaram o Orlando para incentivar os galos para cantar. Porque ele iria puxar, no caso, ele iria puxar o canto dos galos, né? Assim como fazem com os passarinhos, né? Colocam
uma gaiola de passarinho perto da outra, um canta, o outro começa a cantar também, né? Essa era a intenção da rádio. Exatamente. Então, chamaram Orlando Drummond e puseram os galos no estúdio. Mas o galo que saiu melhor foi o galo do Orlando Drummond. E isso aí é histórico, porque o Orlando, uma vez estava gravando um documentário para a Globo News e ele conta essa história. Eu gostaria que você, Hugo, colocasse aí o vídeo desse episódio, que foi o Orlando contando como é que foi essa história dele no estúdio com os galos. Vamos ouvir e vamos ver. Um dia botar lá no estúdio, onde eu estava, 10 galos pendurados nos microfones, assim, para ver se um cantava para os outros cantarem, para eles gravarem, para botar aquilo como padrão. E nada dos galos cantarem. Aí um se lembrou lá, pô, o Drummond canta de galo aí, pô, é ótimo. Eu comecei a cantar de galo, os galos todos começaram também, mas eu fui escolhido para fazer a apresentação da Tupi. Entre todos os galos? Entre todos os galos que eu fui lá ensinar eles a cantar, eu fui, foi o maior cachê da minha vida. Ô, Roberto, eu tenho uma dúvida. Chamaram vários galos para fazer aquela sonoplastia. O Orlando Drummond ele deveria incentivar os galos a cantarem. O pessoal falou, chama o Orlando que ele canta de galo. Ele foi lá e mostrou para os galos como é que deveria ser feito. Será que foi daí que surgiu a expressão cantar de galo? Não sei. Eu não sei te responder se foi daí que surgiu o cantar de galo, mas que ele foi uma alternativa interessante, porque, como você acentuou, eles puseram vários galos no estúdio e chamaram o Orlando para incentivar os galos a cantar. Mas os galos não cantaram mal. Então, tira os galos e bota o Drummond aí, ele vai fazer melhor. O Orlando era um cara muito útil no rádio, porque naquela época os sistemas de gravação eram muito rudimentares. Então você, para gravar às vezes as vozes dos animais, você tinha que trazer o animal para o estúdio, porque não tinha aparelho de gravar portátil. Os aparelhos de gravar eram em disco acetato e eram do tamanho de uma máquina de lavar roupa. Como é que você vai pegar um aparelho gravador, vai levar para um curral, esperar o boi mugir, gravar? É complicado. Como é que você vai pegar esperar um gato miar com um gravador? Não era tão fácil quanto é hoje. Você e os tem aparelhos, um gravador Roberto, e os aparelhos, eles ficavam todos sempre na rádio, ou tinha alguns, por exemplo, em alguma gravadora que não fosse em algum prédio, em algum local, sempre ficava dentro das rádios, né? Os aparelhos de gravar ficavam dentro das rádios ou dentro nos controles de som, na técnica, como se chamava, das gravadoras de disco, que gravavam cantores, gravavam orquestra, né? Então, eram gravadores muito pesados, precisava 2 ou 3 homens para carregar, ligados na corrente elétrica, tinham que estar submetidos, tinham que estar bem nivelados, Então, era praticamente, eu diria até, impraticável se tirar um aparelho caro daqueles e transportá-lo para determinados lugares. Então, era importante você produzir os ruídos no estúdio, ao vivo, nas novelas, ou então você chamar profissionais para fazer aquele animal cantar, imitando a voz dos animais. Então tinha o cachorro, tinha o cavalo relinchando, o boi mugindo, o gato miando, o cão latindo, e era assim que se produziam os ruídos
nas novelas, ou utilizavam também vários apitos, né? Vários assobios, que eram manipulados pelos profissionais, tipo Orlando Drummond, tipo Geraldo José, então era assim que se produziam os ruídos, que eram feitos ao vivo, na hora, era feito na hora, no decorrer do programa se produziam aqueles sons. E profissionais desse tipo eram muito valorizados, porque eram profissionais muito criativos, e eles inventavam os aparelhinhos para produzir apitos, cantos de pássaros, né? O ruído de coruja, era assim feito dessa forma. Então, eles inventavam esses mecanismos e apresentavam na rádio para ingressar isso nos programas, né? Exatamente. O trabalho do contra-regra era muito importante. Eu conheci vários, trabalhei com vários contra-regras que produziam esses ruídos, como eram ruídos como trabalhei com vários, o próprio Orlando Drummond, o próprio Geraldo José, o Jorge Bico, vários que agora não me ocorrem, e eles produziam esses ruídos, e conforme a gente já falou aí no programa anterior, o estúdio de rádio-teatro da Rádio Nacional tinha toda uma estrutura para a produção desses ruídos. O Orlando Drummond, ele se consagrou no início de sua carreira como contra-regra, mas quando ele foi descoberto pelo Paulo Gracindo, Paulo Gracindo pediu que o Orlando ensinasse aquele ofício ao Geraldo José, e o Geraldo José absorveu rapidamente. O Geraldo José era um menino ainda, era um rapazinho, tinha 17 ou 18 anos, então ele aprendeu rapidamente, e depois o Geraldo José, tendo como mestre o Orlando, ele se consagrou como um dos maiores, eu diria até o maior sonoplasta ou contra-regra que o Brasil conheceu, o rádio conheceu, não, o cinema conheceu e a televisão conheceu, porque o Geraldo José foi o grande sonorizador de mais de 200 filmes brasileiros, porque você sabe muito bem que quando se produz um filme, tem um microfone para captar o som ambiente, mas os ruídos têm que entrar de uma maneira posterior na trilha de áudio. Na pós-produção, né? Na pós-produção. Porque você tem, às vezes, um casal namorando na beira de um rio, tem o ruído da água do rio, mas às vezes o microfone de cena não capta muito bem aquele ruído. Então é necessário o contra-regra, ou sonoplasta, adicionar um ruído da água correndo de uma maneira mais clara, mais evidente, ou ruídos de pássaros que são acrescentados, ou ruídos de uma cena na beira do mar, uma gaivota, uma cena, você na hora, nenhuma gaivota pia na hora, então você tem que botar a gaivota, acrescentar, né? Então isso é feito, como você citou, numa chamada pós-produção. E o Geraldo José, ele fez mais de 200 filmes, ele sonorizou mais de 200 filmes. E depois o Geraldo José foi para a TV Globo, e na TV Globo ele criou um departamento de produção de ruídos para os capítulos das telenovelas. E ele, inclusive, ensinou
esse ofício à sua filha, e ela trabalhou nas novelas, acrescentando na pós-produção ruídos suplementares. E foi um trabalho muito importante que foi acrescentado, porque nas novelas, muitas vezes, o som original não era muito interessante, não era muito evidente. Então, eles tinham que ser acrescentados. Então, E antes quem dele, ensinou, então quer dizer que hein? antes dele as novelas eram gravadas apenas com som ambiente, é isso? As Com som telenovelas. ambiente. E foi a Globo que fez isso. A TV Globo, sempre muito caprichosa, criteriosa, criou um departamento de sonorização, de pós-produção. E quem criou isso foi o Geraldo José. O Geraldo José é que, depois ele ensinou também a sua filha, e ela colocava esses sons numa pós-produção. Isso aí foi um trabalho muito importante. E nos filmes, era um trabalho muito minucioso, criterioso, que foi lançado nas novelas da Globo. E tudo começou lá atrás, com o Orlando Drummond ensinando o ofício ao Geraldo, e Um o garoto de Geraldo 17 ensinando anos. para sua filha. E eu não sei, mas creio que esse trabalho ainda existe na Globo, com profissionais que foram seguindo depois esse trabalho, esse ofício, que a Globo produz novelas até hoje. Ah, É bem verdade. certamente deve ter algum tipo de escola ou curso na Globo para Tem, ensinar esse ofício, porque realmente a gente percebe hoje ainda, em todas as produções da Globo, que tem uma sonorização incrível, né? Então, com certeza, esses dois pioneiros aí, o Orlando e o Geraldo, eles deram esse deslanche aí para a Rede Globo, com certeza. Criar alguma oficina que seja, porque a Globo tem um pioneirismo muito grande nessa profissionalização, né, dessas pessoas que trabalham na TV. exatamente. E esse trabalho começou no rádio. Esse trabalho começou no rádio. A gente tem que fazer justiça a, a esses profissionais pioneiros que começaram no rádio e depois migraram para a televisão e para o cinema, E para o porque os cinema. filmes são também sonorizados a posteriori. Eles são a banda de áudio do filme é enriquecida com o acréscimo de ruídos para valorizar as cenas. Mas então E a gente feito tem que isso e feito isso pelo profissional perfeito para atuar nessa área, que é o profissional do rádio, né. Não poderia exatamente ser outro. porque você sabe, rádio é som, rádio é áudio. Então, um cara que tem uma tarimba, uma trajetória de rádio, ele quando vai para a televisão, ele já leva ali um Uma handicap, bagagem, né. uma bagagem muito grande, muitos mesmo, tanto na parte de produção de ruídos, como na parte de sonorização, de colocação de músicas em disco ou em produção original através de aparelhos, de instrumentos, de artefatos que são produzidos. Então, amigos, essa versatilidade do Orlando Drummond, a gente até nos deu a oportunidade, ensejar, falar também de outros profissionais. Agora, o Orlando Drummond, ele era um cara muito inteligente, muito um artista, um ator. Porque aí, quando ele deixou de ser apenas ator, radioator, ele foi ser dublador. E como dublador, ele foi um cara
genial, Espetacular. espetacular, porque ele, além de fazer muitas vozes, quando ele migrou para a dublagem, ele foi também professor de dublagem, porque ele preparou também atores para a dublagem. Aliás, nós temos vários radioatores que foram professores de dublagem, como a Selma Lopes, por exemplo, grande dubladora e que está viva, está com mais de 90 anos. Ela foi também professora de dublagem. O André Filho, agora não me ocorre, o Domício Costa, eles foram dubladores. O Newton da Mata, que no outro dia nós citamos aqui, eles foram radioatores, foram depois atores de televisão e dubladores. E o Orlando Drummond foi também um dublador consagrado. Ele dublou centenas de filmes, não só com a sua voz natural, como depois também com a sua voz distorcida e fazendo também, dublando, não só atores americanos, como também ele fazia desenhos animados, dublagem de desenhos animados. Me parece que você andou pesquisando nesse sentido, Hugo, e nós vamos aqui enriquecer esse vídeo com alguns desenhos animados que o Orlando Drummond dublou e que certamente os nossos espectadores daqui vão identificar. Mas antes de colocar os desenhos animados dublados pelo Orlando, eu queria falar também um pouco da figura humana do Orlando Drummond. O Orlando Drummond era um cara muito legal, é um cara muito alegre, muito amigo, muito colega, muito companheiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em rádio, não cheguei a trabalhar com o Orlando, porque a trajetória de rádio dele foi mais na Rádio Tupi e da televisão Tupi, e eu não trabalhei na Rádio Tupi. Trabalhei na TV Tupi, ainda nos anos 60, final dos anos 60, mas não trabalhei com o Orlando. Convivi com o Orlando em algumas vezes na própria TV educativa, hoje TV Brasil, e ele era um cara muito alegre, muito brincalhão, ele adorava, ele conversava com você, dali a pouco ele já estava te imitando, entendeu? Era engraçadíssimo. Alguns imitadores, acho que a maioria dos imitadores, pelo menos que eu tenho conhecimento, que eu assisto muitas entrevistas, muitos podcasts, eles falam que eles realmente iniciaram basicamente da mesma forma, né? Ali eles são crianças, eles começam a imitar um vizinho, uma tia, e de repente alguém vê e fala: pô, garoto, você tem talento. Um deles é, por exemplo, tem a história do Marvel Lúcio, né, o carioca do programa Pânico. Ele fala que ele, quando ele era criança, ele imitava pessoas ali, os vizinhos, imitava alguns artistas e em troca ganhava um guaraná, uma pizza. Aí ele descobriu que realmente fazer essas imitações podia gerar algum tipo de lucro, né? E isso fez ele, né, ingressar na vida de artista e imitador. Exato. Tem vários atores, como o Antônio Carlos, o próprio Chico Anísio, e eles faziam imitações no colégio, né? Eles imitavam os professores e até às vezes criavam problemas, né? Disciplinares. Imitavam professores, imitavam colegas,
E depois o próprio Chico Anísio, ele entrou para o rádio como imitador. O Chico Anísio, ele começou, o Chico Anísio, ele entrou para o rádio como locutor. A voz natural do Chico Anísio é uma voz muito bonita, muito bonita. E ele era locutor. Ele fez um concurso, ele passou no concurso da Rádio Nacional como locutor. E com ele também foi aprovado um outro locutor chamado Celso Teixeira, e também trabalhou na Rádio Nacional, com quem trabalhei nos anos 50. E o Francisco Anísio imitava o Luiz Jatobá, que era um locutor grande, um locutor padrão. Ele imitava o Ramos Calheiros, que era um narrador de cinema, de telejornais, de cinejornais, né? Então, o Chico Anísio começou em rádio como locutor e depois porque ele imitava locutores também. E depois é que ele enveredou pela parte humorística, fazendo vozes, falar de Chico Anísio, falar de uma figura exponencial do rádio e da televisão brasileira. E completamente versátil, né? Bem versátil. E o Orlando Drummond também, com a versatilidade e a figura humana, voltando a falar da figura humana do Orlando Drummond, foi um cara muito legal, era uma pessoa muito amiga, muito companheira, e que estava sempre solícito para prestar qualquer auxílio que qualquer colega, um grande colega. O Orlando era um grande colega, um grande amigo. E ele angariou uma quantidade muito grande de admiradores, de colegas, por causa da sua personalidade. Uma legião de fãs aí uma legião de fãs que atravessou gerações, né? Desde quando ele começou até hoje, a gente ainda assiste obras com a voz do Orlando. A gente tem algumas aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos colocar. O Orlando Drummond foi casado com Dona Glória. Eles viveram quase 70 anos, 60 e tantos anos de casados, porque o Orlando, quando morreu, tinha mais de 100 anos. Ele chegou a completar 100 anos. Sim, a Dona Glória que nos recebeu muito carinhosamente na casa deles, né? Quando a gente foi fazer lá entrevista com ele pro seu documentário, né? Sobre a rádio teatro, a rádio novela, né? Documentário que você estava produzindo, que Exato. na ocasião ele parece que ele tinha recém completado 98 anos naquela ocasião. Exatamente. Exatamente. Nós estivemos na casa dele em Vila Isabel e gravamos um material com ele. O Orlando chegou a completar 100 anos. Ele morreu no dia 27 de julho de 2022. Morreu e agora em julho de 23 fez um ano que ele de falecido. E ele, quando morreu, já tinha completado os 100 anos. E nós até temos aqui fotos com ele, né, que nós fizemos. A Dona Glória nos recebia na casa dele em Vila Isabel de uma maneira muito carinhosa. O Orlando constituiu uma família muito bonita. Ele teve, parece que, 2 filhos e vários netos. Mas ele... E alguns bisnetos também. Alguns bisnetos, Então, então é isso. Uma carreira que começou nos anos 40 e se prolongou até. E outra coisa curiosa, Hugo, a TV Globo tinha um reconhecimento tão grande à figura do Orlando que eu soube que mesmo depois que ele parou de trabalhar, porque ele já estava
Ele não tinha problema de memória, não. Ele ainda conseguia decorar texto numa boa. Mas já estava com quase 100 anos, né? E a Globo continuou pagando o salário dele. Ele não saía mais, ele não se apresentava mais, mas a Globo continuou pagando o salário dele. Agora, ele só não podia era atuar em outras emissoras. Ele não podia, mas a Globo religiosamente pagava o seu salário com um gesto muito bonito e gratificou uma carreira belíssima, e ultrapassou os 100 anos. Sim, Eu apenas acho representando ali a grandeza profissional que o Orlando teve dentro da Rede Globo, né? Eu acho que eu acho que ele presenteou muito mais a Rede Globo do que a Rede Globo presenteou ele ainda pagando o salário dele depois de ele ter parado de trabalhar, né? Eu acho que exato, o presente foi dele para a Rede Globo e para a audiência. exatamente. É, o Orlando tem um recorde que está no livro de recorde, porque ele dublou um personagem por mais de 35 anos. O Scooby-Doo, foi dublado pelo Orlando durante 35 anos. É uma verdadeira façanha. Nenhum personagem de desenho animado conseguiu alcançar ser dublado por uma mesma pessoa durante 35 anos. Ele está A gente tem um que chegou perto, né? Que foi o Isaac Bardavi, que ele dublou o Wolverine do desenho X-Men. Chegou perto, eu acho que chegou ali mais ou menos uns 30 anos. Mas 35 anos realmente não. Ninguém. Acho que Exato. depois do Isaac Bardavi, que chegou perto do Orlando Drummond, eu acho que ninguém consegue mais chegar aí perto desse cara. Eu acho que hoje em dia vai ser difícil. O Orlando costumava dizer assim: eu gosto. Ele brincou até naquele dia que nós estivemos lá gravando. Ele falou: eu gosto dos meus amigos porque os meus amigos me dão o maior apoio. Ele brincou Maior conosco. apoio. Ele Maior falava isso também apoio. como seu peru, né? Exatamente. Marcou, né? Meu querido Hugo, eu gostaria que você colocasse agora para os nossos amigos que estão nos prestigiando aqui nesse programa sobre este grande Orlando Drummond, algumas dublagens dele para que essa geração mais nova saiba de quem nós estamos falando, desse grande profissional que foi Orlando Drummond. Esse aqui o pessoal da minha geração vai lembrar bem, que é o Vingador do Caverna do Dragão. Tiamat, você encontrou seu mestre? Não tenho nenhum mestre. Esse realmente aí o pessoal da minha geração vai lembrar, que é o Vingador do Caverna do Dragão. Só uma curiosidade, o Orlando ele tinha um gutural impressionante, né? Na voz dele, ele fazia essas vozes guturais arranhadas, né? Um grave que era impressionante. A gente tem um aqui. E é incrível como ele tinha a técnica para fazer isso, porque não sei quantas horas ele fazia de dublagem do mesmo personagem e sem perder a voz, sem perder a técnica. Impressionante isso, né? Ele fazia com essa voz meia rouca aquele mordomo do Casal 20, lembra-se do Casal 20? O casal, o senhor e a senhora Hart, e ele era o mordomo desse casal de detetives, que foi uma série que fez muito sucesso nos anos
80, né? 70, 80. O casal 20, né? Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Billy. Aqui, a gente tem um outro também que já é uma geração um pouco depois da minha. Deixa eu colocar a imagem na tela aqui, que é o Puro Osso. Que é o Puro Osso, eu não sei se você conhece, mas ele é a morte de um desenho animado. Ele é a própria morte, ele acaba ficando amigo dos protagonistas. E deixa eu ver se eu encontro aqui a voz dele. Esse maldito pato idiota bagunçou com o meu coreto. O que houve, moço? Parece tão triste. Não é nada. Quer refrigerante? Não, obrigado. Não, numa boa. Pode ficar com ele. Isso foi tão... Peraí. Não é aquele refrigerante genérico, é? Não. Esse daí é o Orlando na interpretação do Puro Osso, que é engraçada, é a morte, que acaba fazendo amizade com dois garotinhos ali, que são os protagonistas da série. E ele acabou tomando também o cenário e acabou se tornando o preferido dessa série, né? Eu não vou colocar as outras vozes, né? Mas só para a gente dar uma passada aqui, teve o Gargamel, né, dos Smurfs, teve o Popeye, né, que é também um grande nome aí dos desenhos, teve o Scooby-Doo, que você citou, né, que foram 35 anos com a voz dele, o Seu Peru, que, para quem gosta de televisão, ele é um dos personagens preferidos aí, principalmente da escolinha, o Sr. Smee do Peter Pan, que era aquele vassalo do Capitão Gancho, que ele era meio atrapalhado, gordinho, com a barriguinha de fora, né? Teve o Vingador. Exato. E tem um também aqui do seu arquivo, que eu tô procurando aqui do seu material que você colocou do seu canal, que é o Alf, o É Teimoso, que esse eu assisti muito quando eu era criança, que era quem não é da época não vai saber, mas era um alienígena que ele veio para a Terra e ele era meio atrapalhado também, contava um monte de piada, sacaneava todo mundo e ele queria de qualquer jeito comer o gatinho que tinha na casa. Você lembra disso, Roberto? Lembro. Era um gatinho, ele falava que era um gatinho gostoso, ele estava querendo devorar o gatinho de tudo que era jeito. Deixa eu colocar esse trechinho dele aqui. Oi, eu estava lendo a última edição do meu jornal preferido, Buraco Negro Nacional. Tem todas as notícias sobre gravidade, tipo... Alienígenas me sequestraram enquanto eu flutuava. Que loucura! Alienígenas não levam jeito para sequestrar ninguém, só sabem fazer pouso forçado nas garagens. Um momento, os alienígenas perversos eram bons em sequestros. É isso, acho que a gente conseguiu contemplar minimamente aí todas as qualidades que o Orlando tinha. É lógico que 60 minutos é muito pouco para a gente poder falar realmente da grandeza que o Orlando Drummond teve na história, né, nacional, com todos os trabalhos que ele fez, tanto em rádio quanto em televisão e as dublagens, mas eu acho que ficou uma ideia do que a gente queria passar sobre ele. O que você acha, Perfeito. Roberto? E eu gostaria de, antes de concluir, lembrar aquele lembrete que o Dinoel Santana sempre faz, que você compartilhe esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de preservação da memória do rádio. Se você gostou do nosso papo aqui, que eu mantive com o Hugo, manda para os seus amigos, compartilha. Quanto mais gente souber desse trabalho, melhor para a memória do rádio. Eu digo sempre que compartilhar é um ato de amizade. Manda para o amigo. E se você gosta desses assuntos que nós falamos aqui, sobre a memória do velho rádio, a história do rádio, eu escrevi um livro, que está aqui, A Era do Rádio Teatro, que é a verdadeira trajetória do rádio teatro, da rádio novela, no nosso velho rádio.
Esse livro é o único livro que fala exclusivamente da memória da radionovela, do radioteatro brasileiro. É um livro que já está chegando na sua segunda edição, já tem 8 reimpressões, um livro que é muito visto por jovens que querem conhecer o passado do rádio e por pessoas que querem dar de presente. É uma boa oportunidade comprar o livro e dar de presente para o seu amigo, para o seu tio, para o seu avô, seu pai, aqueles que curtiram o rádio. Prestigie esse trabalho que eu e de Noel estamos fazendo aqui no Carioca da Gema, e eu quero agradecer ao Hugo pela sua participação hoje conosco. Muito obrigado, Hugo Andrade, pela sua pesquisa também, em termos da memória do rádio, e quero agradecer e desejar aos nossos queridos amigos um feliz 2024, que curtam a passagem do ano com muita alegria, com muita saúde e com muito amor, porque é o que nós estamos precisando neste mundo conturbado. Muito amor e muita paz. Hugo, feliz 2024 para você. Muito obrigado a todos que prestigiaram o nosso trabalho de hoje. O meu abraço ao de Noel Santana e fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Obrigado, Roberto. Para você também, feliz ano novo. Feliz ano novo para todo mundo aí que está acompanhando a TV Carioca da Gema. E pode ficar tranquilo que na próxima semana o de Noel está de volta com todo o conhecimento dele, conseguir aí sim fazer as inserções no programa do Roberto da maneira que o Roberto merece, exatamente. Eu estou aqui quebrando um galho porque o de Noel precisa também curtir as férias dele. Mas, Roberto, obrigado pela oportunidade e o último tchau é seu. Muito obrigado, Hugo. Você saiu muito bem. Deu uma de Orlando Drummond. Mostrou bastante versatilidade. Um grande abraço para vocês todos. Tchau. Tchau.